Pessoal, tudo bem? Chegamos no quarto capítulo deste livro. É um livro que nos traz muitos ensinamentos. Essa obra, como dissemos no começo, é uma obra que ela retrata os fracassos. Médiuns, doutrinadores, que tinham o propósito de reencarnar com o objetivo de serem, como dissemos no capítulo anterior, cartas vivas do Evangelho. Nesse momento estão se refazendo, estão se tentando reconstruir a sua história. E nesse capítulo que tem como tema o caso Vicente, que é o amigo de André, que foi destinado para acompanhá-lo nos trabalhos no Centro de Mensageiros. O Vicente também foi médico aqui na Terra, no plano espiritual, quando estava encarnado. Então, a afinidade profissional dos dois, o conhecimento da área biológica do corpo humano, naturalmente os atraiu. E eles então juntos, nesse primeiro momento, se encontram. O Vicente fala para o André a alegria de ter um companheiro da mesma área para dividir as experiências. E o André começa a perguntar para o Vicente como foi a vida dele de encarnado, contando a sua vida. E ele conta. Na Terra ele foi casado, mas que desencarnou e que não aceitou a sua esposa contrair novas núpcias, casar-se novamente. E ele contou como reclamando, né, uma situação assim de sofrimento. E ele ainda colocou, né, como estaria o Vicente em relação aos parentes, aos familiares encarnados. Então, o Vicente responde para o André que ele foi muitíssimo feliz. E o André fica sem saber e ele então conta que ele fez a faculdade de medicina, com 25 anos se formou e ele imediatamente se casou com a sua esposa, Rosalinda. Era o seu sonho estar com ela, casar-se com ela, era sua companheira de vida. E ambos tiveram 2 filhos. Ele se dedicou mais à função de laboratório, de pesquisas. Então ele conta para o André que ele e Rosalinda ficavam horas no laboratório. Às vezes ela parecia um pouco enfadada devido às extensas horas dentro do laboratório, nos tubos de ensaio, buscando cura para doenças, vírus. E então, quando eles já tinham 10 anos de casado com os 2 filhos, ele passou a ter a companhia frequente do seu irmão. Seu irmão Eleutério, que era advogado, veio residir na mesma cidade dos dois. Morava em um hotel, mas estava constantemente com a família, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu lar. E ele então conta que aos poucos a Rosalinda falou que ele precisaria ter alguém para auxiliá-lo no laboratório, porque ela precisaria estar mais com os filhos. E ela praticamente deixou de partilhar com ele tantas pesquisas, tantos êxitos ali naquela busca da ciência no laboratório, naquelas pesquisas. E ele passou a ficar mais solitário, porque a Rosalinda não mais estava ali com ele para dividir, né, as atenções, os êxitos. E ela passou então a sair com as crianças. O seu irmão Eleutério sempre esteve junto de Rosalinda, iam ao cinema, mas ele nunca percebeu que se haveria algum problema. E ele conta para o André que de repente ele teve um tipo de uma espinha no nariz que nunca lhe deu problema, mas que aquela espinha progrediu com uma ferida e rapidamente lhe deu uma septicemia e ele desencarnou. E então o André começa
a perguntar dessa situação, né? E ele conta da gravidade e ele então relata ao André, mas que ele, quando ele desencarnou, esteve no nosso lar, foi acolhido, é que ele descobriu a verdade. E ele conta aqui no capítulo. Quando ele regressou, ele descobri que meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia quem recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Então, como eles haviam se apaixonado, eles não entenderam que o divórcio seria a solução. E o irmão dele teve uma ideia macabra. Ele então ele lembrou a Rosalinda que eles tinham experiências em laboratório e que ela deveria aplicar alguma cultura microbiana para que ele mesmo, um micróbio se incumbiria de dar continuidade. Vejam que triste a história. Então a sua esposa aplicou-lhe, quando ele estava dormindo, no nariz, naquela espinha, essa cultura microbiana, que aí resumiu, né? Foi o fator preponderante que causou a sua morte. Então imaginem a situação do Vicente ao saber que a sua esposa havia lhe ministrado um veneno que lhe causou a morte. E ele conta para o André, né? E o André ficou, mas e os criminosos? Ele falou, Vicente sorriu ligeiramente. Ambos, Rosalinda e Eleutério, vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas por enquanto e gozam, no mundo transitório, grande fortuna, amoedada e alto conceito social. Mas é a justiça? Indaguei aterrado, disse o André. E o Vicente então esclarece, ora André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. E o André, claro, ficou muito triste e tinha a ideia de conversar mais com o Vicente, mas o Vicente finalizou. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Vejam que lição para nós refletirmos sobre. Muitas vezes conhecemos pessoas com absoluto êxito, ao qual não tem o mesmo êxito moral, o mesmo êxito do bem. Não medem esforços para causar incômodo, transtorno através da maledicência, através do uso exacerbado dos bens materiais. Se esquecem de que a nossa vida é temporária. Então, como disse o André, nada como um dia atrás do outro. Outra questão importante é que o André estava tão doído, tão chateado relatando a sua história, achando que ele era o mais infeliz de todos. Quando ele ouviu do Vicente, a história do Vicente, a sua dor, a situação que ele vivenciou, pôde perceber quão pequena era a sua infelicidade. Então fica essa lição para nós. Muitas vezes a gente se acha o mais infeliz de todos. Quando nos deparamos com outras pessoas, conversamos, abrimos nossos ouvidos, percebemos que nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. E que mais do que isso, temos muito o que fazer de trabalho no bem. Ficamos por aqui por hoje, até o próximo capítulo. A ideia é que você leia, que comente, assine o nosso canal, curta a nossa página.